Você tem dificuldade para lidar com as pessoas, podendo até mesmo brigar, ter muitos conflitos, muitas brigas com os outros de maneira desnecessárias, podendo até mesmo desenvolver um ranço com a outra pessoa, tudo por falta de entendimento, compreensão do processo ali e podendo até mesmo tendo conflitos, essas brigas desnecessárias e fazendo que você perca energia à toa, tendo brigas e conflitos desnecessários. Porque simplesmente quando você compreende, consegue lidar, maturidade, entendimento sobre a situação, você consegue lidar com aquilo, consegue saber, consegue ter entendimento sobre o outro e sem precisar perder energia. Porque muitas das vezes você tem um conflito, tem uma briga com uma outra pessoa e pronto, seu dia já acaba ali, não é mesmo? Não é assim que acontece? Somente porque você teve um conflito com alguém ali, pronto, seu dia já acabou ali, aí dali pra frente só vai ter coisas dificultosas para você. Não é assim que acontece na prática? E nesse vídeo eu vou te ajudar de como você saber lidar com as pessoas. Vou te ajudar dando entendimento, compreensão, maturidade e sabedoria para saber lidar tanto com o outro e saber lidar com as coisas à sua volta. É isso o que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou Guilherme Rodrigues e por causa das adversidades do mundo das pessoas, os jeitos diferentes, as personalidades diferentes, os traços diferentes, as pessoas acabam que a maioria das pessoas no mundo acaba tendo muita dificuldade em lidar umas com as outras por causa disso. Por falta de entendimento e de maturidade, as pessoas acabam ocorrendo a muitos conflitos, muitas brigas, como eu já estava falando no começo. Por falta de maturidade, as pessoas acabam tendo muitos problemas umas com as outras, em lidar umas com as outras. Tudo por falta de entendimento da mensagem, rejeitando o aprendizado daquele momento. Por isso que a gente briga, tem esses conflitos com as pessoas. Você tem dificuldade de lidar com as pessoas, podendo até mesmo ter dificuldade de suportar tal pessoa, tudo porque aquela pessoa só o jeito daquela pessoa, o jeito da pessoa se expressar, a personalidade da pessoa, te faz você olhar para um ponto seu, um lado seu, que você não quer olhar, que você evita olhar, que na verdade você tem medo de olhar. Somente o jeito da pessoa se expressar acaba que evoca um lado seu que você não quer olhar. Por isso que você tem dificuldade de lidar com a outra pessoa. Na verdade, podendo até ter muitas brigas com a outra pessoa, conflitos, somente porque a pessoa tem um jeito de ser e aquele jeito de ser faz você evocando um lado seu que está reprimido, um lado seu que está oculto e que você tem medo de olhar. Vou dar um exemplo para vocês compreenderem até melhor, porque só isso já mostra que é bem didático, tá bem didático para vocês compreenderem. Vou dar um exemplo agora para vocês compreenderem melhor. Uma pessoa adulta, que hoje em dia é adulta, mas tem uma personalidade muito de uma criança, a famosa criançona, né? A pessoa adulta, mas é uma criançona em personalidade, né? E só da pessoa ser daquele jeito te incomoda. Você tem dificuldade de lidar com aquela pessoa somente porque a pessoa tem aquele jeito de se expressar. E na verdade, podendo até vir um sentimento de raiva do outro, tudo por causa do outro se expressar daquela maneira. Isso tudo pode acontecer. E tudo isso acontece porque quando você, na verdade, a sua criança foi reprimida. Na verdade, os seus educadores, na sua infância, o modelo de educação que foi passado para você, fez que você reprimisse a sua criança interior, que é tipo uma personalidade de criança sua. Que todo mundo tem, mas por causa dos desequilíbrios do mundo, acaba que muitas das pessoas reprime a sua criança interna, que é um sentimento onde precisamos recuperar.
E por causa que você tem, porque a sua criança interna está reprimida, foi ensinado pelos seus cuidadores a reprimir aquele sentimento da criança, sabe? Aquela liberdade de expressão da criança, aquela naturalidade, tanto no aprendizado, a sua criança interna foi reprimida. E por causa que foi reprimida, aquela pessoa que é muito criançona traz à tona a sua criança interior reprimida. E fazendo que você acaba meio que se incomodando com a outra pessoa, tudo porque a sua criança, um lado seu que você não quer olhar, veio à tona. Então, aquela pessoa te incomoda, você se incomoda com aquela pessoa, com aquela personalidade, o jeito daquela pessoa expressar, porque você precisa daquele traço. Porque você precisa daquela personalidade, do ponto de personalidade daquela pessoa. Algum nível da personalidade daquela pessoa, você precisa. Por isso que você tem dificuldade de lidar com aquela pessoa. Mas na verdade, mesmo que o outro esteja em desequilíbrio, você precisa de algum traço em algum nível liberar, soltar essa criança interior reprimida. Outro exemplo, você tem dificuldade em lidar com pessoas irresponsáveis. Você tem dificuldade porque no fundo você queria também ter momentos de lazer, momentos que você tenha que você fique mais à toa, que você fique mais descompromissado. Você tem dificuldade em lidar com aquela pessoa porque você queria ter esses momentos também. Você queria ter uma parte daquele lado daquela pessoa. Por isso, tem uma parte, na verdade, sua que pede por isso. Por isso que você tem dificuldade em lidar com aquela pessoa. Mas você tem dificuldade também de lidar com aquela pessoa porque na sua infância, para não ser mal visto pelas pessoas, para você não ser criticado pelos outros, pelas outras pessoas, chamado de uma pessoa irresponsável, como se você tivesse também, você está fazendo corpo mole, olha que pessoa irresponsável, não faz nada, etc. Para não ser mal visto, criticado desta maneira, hoje em dia você torna uma pessoa que não para quieto. Toda hora tem que estar fazendo alguma coisa, toda hora você tem que estar mexendo em alguma coisa, mudando, consertando, mexendo, trabalhando. Você não pode parar nenhum momento. Porque senão aquela vozinha que tem dentro de você vai gritar. Se você parar por algum momento, vai gritar aquela vozinha que está dentro de você falando: se você parar, você vai estar sendo uma pessoa irresponsável. Que na verdade foi um lado reprimido seu. E aí, por causa disso, por causa dessa pessoa agir irresponsavelmente, lidando com a vida irresponsavelmente, você sente até mesmo um pingo de inveja daquela pessoa. Você sente inveja dessa liberdade que o outro tem de se expressar. Você sente até um pingo de inveja do outro ter essa liberdade que foi podada, que foi cortada de você. Olha só, tudo porque na sua infância foi reprimido esse seu lado. Foi mal visto, foi mostrado para você como algo negativo. E aí você começa a ter dificuldade com essas pessoas. Outro exemplo. Se tem uma pessoa egoísta e isso te incomoda, aquela personalidade, aquele traço da pessoa te incomoda, significa que você tem algo para aprender com aquela pessoa. Tem algo ali que você precisa aprender. Que é, nesse caso, o olhar mais para si. De você olhar mais para si e parar de focar nos outros. Parar de sempre de ficar olhando para os outros. Você precisa olhar mais para você. Você tem que entender uma coisa, que não significa egoísmo olhar para si. Na verdade, pelo contrário, quando você olha para si, significa que você está atendendo àquilo que você precisa. De você com autocuidados, de você cuidar mais de você. Então você precisa olhar para si. Você precisa olhar para você até mesmo poder lidar com o outro. Olha que interessante. Para lidar com o outro, para saber lidar com o outro, você precisa saber lidar com você.
Sim, porque a maioria, na verdade eu digo, todos os problemas que a gente tem com os outros é problema interno nosso. Os problemas que a gente tem com o mundo é problema nosso. Se a gente está incomodado com tal coisa que aparece na nossa frente, é um problema interno nosso. O que precisamos saber lidar é internamente. Que a partir do momento que sabemos lidar internamente, vamos saber lidar com as coisas, com o mundo. Então, preste atenção bem nessa frase que eu vou falar agora para vocês. Tudo aquilo que te incomoda tem uma lição para te passar. Tem algo para você aprender ali. Então, tudo que te incomoda tem uma lição para te passar, como foi mostrado nos exemplos anteriores, como foi mostrado para vocês nesses exemplos que eu te dei para você aí. E, meu povo, também vocês precisam entender uma coisa, que eu percebo bastante o quê? Que só porque o outro está em desequilíbrio, você entre em desequilíbrio também. Não é assim que acontece nas interações? Só porque o outro está desequilibrado, você se desequilibra junto. Você é reativo, você reage ao desequilíbrio do outro, se desequilibrando também. O que você precisa entender é que, primeiramente, você não tem que exigir maturidade de ninguém. Todos aqui estamos para aprender, então não tem ninguém perfeito aqui então. Todo mundo vai errar, então não exija maturidade de ninguém, não exija equilíbrio emocional de ninguém. Porque quando você fica exigindo equilíbrio emocional das outras pessoas, você fica reativo aos outros. Você fica em desequilíbrio, você entra em desequilíbrio, mesmo não tendo nada a ver com você. Porque você pega o desequilíbrio do outro, você pega os problemas dos outros. Porque você precisa entender, problema dos outros e desequilíbrio dos outros é do outro, não tem a ver comigo. Eu não vou me desequilibrar e eu não vou pregar problema dos outros porque não tem nada a ver comigo. Agora, se você pega e se incomoda com o jeito daquela pessoa ser, o desequilíbrio daquela pessoa, os problemas dos outros, a partir do momento que você se incomoda, o problema do outro passa a ser o seu. Como saber lidar com as pessoas? Você tem que aprender a parar de ser reativo, a não ser mais reativo. O que é ser reativo? É quando alguma coisa aparece para você assim, alguma situação, ou alguém vem com a personalidade dela, alguma coisa acontece assim e você reage de acordo com aquilo que apareceu para você. Por exemplo, se alguma situação te deixa que é para deixar medo e você fica com medo daquilo, você foi reativo, porque você reagiu de acordo com aquilo que apareceu. Se alguém está em desequilíbrio com raiva, se alguém vem para você assim com raiva, não significa que você tem que ficar com raiva junto à pessoa. Você tem que sempre buscar o seu desequilíbrio emocional. Melhor dizendo, o equilíbrio emocional. Você tem que sempre buscar isso. Não importa o que o outro aconteça não importa o que o outro faça ou aconteça com ele, tenha uma mente neutra, onde você não reaja às coisas. Não é porque, preste atenção. Imagine, você está feliz, está toda aquela felicidade e porque algo aconteceu com você, alguma coisa aconteceu na sua vida, pronto. Aí você já fica triste, fica infeliz, angustiado, melhor dizendo, infeliz, fica triste, ansioso, entra em um sofrimento profundo somente porque algo aconteceu. Significa que você foi reativo, você saiu do seu equilíbrio, você saiu do seu eixo. Se o mundo está infeliz, não significa que você tem que ser infeliz. Aprenda isso. E outra coisa também, que você precisa aprender a lição que está sendo apresentada. Você consegue lidar com as pessoas quando você aprende a receber a lição que está sendo apresentada a você. Como eu já estou mostrando para vocês,
Tudo aquilo que te incomoda no outro tem algo para te ensinar, tem algo para você aprender ali. O outro quer nos ensinar, mas basta você ter ouvidos para poder aprender aquela lição que o outro está tentando te passar. E aprenda uma coisa, que quando você entra em rejeição com aquilo que está sendo apresentado para você, esse aprendizado que está sendo passado para você, quando você rejeita, você entra em sofrimento. E aí você entra em conflito com a outra pessoa, podendo até mesmo gerar uma briga com a outra pessoa somente porque você está rejeitando aprender com a outra pessoa. Aprender, deixar que você, um lado seu, aquele lado que veio à tona, que você aprenda com ele. Que nem eu estava já exemplificando para vocês desde já aí no vídeo aí, que o egoísmo de uma pessoa muito egoísta, de você aprender um pouco com aquela pessoa, olhar mais para você, olhar mais para si. Tudo aquilo que te incomoda tem algo para te ensinar. Aprenda isso que você vai conseguir saber lidar com os outros. Se você aprender a receber o aprendizado daquele momento, tudo vai começar a mudar. Para você saber lidar melhor com as pessoas, você vai ter que saber lidar, vai ter que aprender a olhar da visão da outra pessoa, porque tudo tem um motivo por trás daquilo. Tudo tem um porquê daquilo acontecer. Antes daquilo acontecer, teve um motivo para aquilo, para chegar ali. Antes da pessoa agir daquela forma, agir daquela maneira, tem um motivo, teve uma causa anterior antes da pessoa agir daquela forma. E você precisa tentar compreender isso nas pessoas. Antes das pessoas agir daquela forma, antes das pessoas fazer tal coisa, fazer aquilo que ela fez, teve um motivo, teve uma causa anterior. Teve um motivo para a pessoa agir daquela maneira. E antes de você julgar as pessoas de agir daquela maneira, se pergunte o porquê a pessoa está agindo daquele jeito. Se pergunte o motivo da pessoa estar agindo daquele jeito. Porque tem um motivo. Se a pessoa está agindo daquele jeito, porque tem alguma coisa acontecendo com a pessoa para a pessoa fazer aquilo que ela fez. Você precisa adquirir esse olhar. O olhar da visão do outro. Tentar compreender a realidade do outro. Assim você vai conseguir lidar muito mais fácil com as pessoas. Vou dar até um exemplo para vocês compreenderem melhor. Todos esses condicionamentos, esses traumas que você tem, veio dos seus cuidadores, da educação que foi passada pelos seus educadores, dos seus cuidadores para você. Todos esses traumas, limites, condicionamento, todos esses problemas veio da educação que foi passada deles para vocês. Mas até mesmo os seus cuidadores, por quê? Na verdade você tem que se perguntar, mas por que você recebeu esses condicionamentos dos seus cuidadores? Você precisa se perguntar por que seus pais, quem fez o papel de educador, te passou isso. Porque você tem que entender que antes daqueles pais seus virar os seus pais, tornar os seus pais, tornar os seus educadores, eles também já foi filhos. Eles também foi educado. Eles também, pelos pais deles, os pais deles passaram os condicionamentos que hoje em dia eles passaram para vocês. No caso, os seus avós. Educaram os seus cuidadores. Educaram os seus pais. Então, tudo teve um motivo antes. E seus avós também tiveram os pais deles para educar eles. Então, e assim vai, né? E assim vai. E assim vai. Então, tudo tem um motivo por trás daquilo. E você precisa compreender, porque a partir do momento que você compreende isso, a vida se torna muito mais fácil. Então, você vai ter muita mais facilidade de lidar com as coisas, com as pessoas. Você vai saber muito mais lidar com as pessoas somente quando você começa
você olhar o motivo das pessoas agir da maneira que estão agindo. Você tem que entender uma coisa, que as pessoas não fazem aquilo que elas querem. As pessoas fazem aquilo que foi passado a elas. As pessoas fazem aquilo que foi ensinado a elas. As pessoas não fazem aquilo que elas querem, e sim aquilo que foi ensinado. Por isso que quando você olha pela visão do outro, tenta compreender o outro, você começa a ter muito mais facilidade para lidar com as outras pessoas. Porque você entende que o outro não está agindo daquela maneira porque ele quer. Ele está agindo daquela maneira porque foi ensinado a ele. Ele só está fazendo o que falaram para ele que ele tem que fazer. Então, quando você entende dessa maneira, você para de ser reativo. Você para com esses condicionamentos. Você tem sabedoria em lidar com as coisas. Porque quando você olha da visão do outro, o motivo das coisas, quando você busca o motivo por trás das coisas, você tem sabedoria. Isso te dá uma gigantesca sabedoria. Você aprende a lidar com tudo quando você tenta sempre procurar o motivo, causa por trás daquilo. O que você vê é somente o resultado. Então, meu povo, não vamos estar esquecendo de estar deixando o like, compartilhando e se inscrevendo, porque quando você faz esses pequenos gestos, você está me ajudando que eu possa ajudar e cumprir a minha missão na Terra, que é ajudar você, ser um mentor para você. E faz esses pequenos gestos também. Quando você faz esses pequenos gestos, você mostra para o algoritmo do YouTube que ele pode recomendar para cada vez mais pessoas. E assim eu vou cumprindo a minha missão aqui na Terra. E meu povo, esse assunto tem bastante coisa pra gente falar, mas eu tenho certeza que quando você entrou nesse vídeo, você entrou pensando de uma maneira. E agora você sai desse vídeo com um olhar diferente para as coisas, para a vida, que é importante a gente ter esse olhar que eu passei nesse vídeo. Assista novamente porque como vocês viram aí, tem bastante coisa que eu passei para vocês. Então, assistam novamente para pegar novos insights, novos conhecimentos que vão te ajudar muito no seu caminho, na sua trajetória. Então, revisa várias vezes porque tem bastante coisa para aprender. Meu povo, e outra coisa que eu também destaco para vocês sempre aqui, que você está na hora de você viver a sua felicidade de alma. Chega de adiar, meu povo. Vamos viver a nossa felicidade de alma. Vamos buscar aquilo que a nossa alma tanto quer viver. Chega de reprimir aquilo que você sente. Vamos em busca dos nossos sonhos. Falando isso, eu vou ficando por aqui.